TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, sejam bem-vindos ao nosso Correio Serrano na TV. Muito obrigado pela sua presença, audiência. Chegamos com o nosso resumo da semana com as principais notícias. Olá, Roberta. Olá, Jorge. Olá para você que nos acompanha. Seja muito bem-vindo. Lembrando que você pode nos ajudar a fazer os nossos telejornais. Mande para cá a sua sugestão de reportagem, sua reclamação, sua denúncia para os nossos canais, que são quais, Jorge? Bom, tá na sua tela, tvc, correio da manhã, @gmail.com, e é claro, tem o nosso WhatsApp, o DDD 24, o telefone é o 99323-1675. Manda sua mensagem, participa aqui das nossas edições, viu? Vamos então às notícias deste sábado, dia 15 de fevereiro. Famílias estão menos endividadas e mais cautelosas com gastos. Cláudio Castro reúne governadores em força-tarefa. Faturamento da indústria tem maior crescimento anual desde 2010. Casal é investigado suspeito de fraude milionária em Paraíba do Sul. Homem é preso por maus tratos a cães em Petrópolis. Detran interdita 3 ferros velhos durante operação em Petrópolis na última terça-feira. Janeiro de 2025 foi o mês mais quente do planeta e Petrópolis também registra altas temperaturas. Agora no Correio Serrano na TV. A gente começa a nossa edição dando um passeio pelas nossas edições de final de semana. A gente vai direto para a página do Petropolitano, página 12. Porque por lá tem reportagem muito importante, especial. Pois é. Hoje, dia 15 de fevereiro, faz 3 anos da maior tragédia socioambiental que Petrópolis já registrou. E você vê aí, essa foto é muito emblemática. E temos nossa página 12 e também nossa página 13, relembrando essa triste marca na vida dos petropolitanos. Aqui, vulnerabilidade social e os eventos climáticos extremos. Existem 1.755 setores e mais de 15 mil construções expostas a riscos na cidade. E a gente vê essa foto e fala, né, que hoje está completando esses 3 anos da tragédia. Foram 235 mortos e cerca de 4 mil desabrigados e 2 pessoas continuam até hoje desaparecidas, né? A matéria trata de um tema muito específico aqui, que é vulnerabilidade social e os eventos climáticos extremos, ou seja, quem sofre mais é quem está em vulnerabilidade social sempre, né? Existem aí 1.755 setores e mais de 15 mil construções expostas a riscos na cidade de Petrópolis. Pois é, e aqui começa falando, né, que 15 de fevereiro e 20 de março de 2022 são datas que ficarão para sempre na história de Petrópolis. Na ocasião, uma tragédia socioambiental atingiu o município, como a gente já falou, deixando aí mais de 200 mortos, mais precisamente 235, 4 mil pessoas desabrigadas e hoje completando aí 3 anos desse episódio. E essa reportagem completa fala ainda de racismo ambiental, que é o termo que entrelaça a falta de políticas públicas voltadas à população negra, indígena, latina e as minorias, quando se trata de espaços na sociedade. Fala ainda da importância de articulação, fala de impacto social e fala aí do inesquecível, pro lado ruim, infelizmente, 15 de fevereiro. E temos também essa reportagem, a continuação dela lá na nossa página 13, porque uma outra foto muito emblemática ali do Morro da Oficina, mostrando que, embora o Morro da Oficina tenha sido o epicentro da tragédia, pessoas continuam morando ao redor da área colapsada. É uma triste realidade, porque as pessoas elas não têm para onde ir.
E aqui na nossa página 13, Bom Tempo, que é o ex-prefeito de Petrópolis, não concluiu obras da tragédia de 2022 e essas marcas não vão sair nunca, jamais, da memória de quem passou por esse dia, acredito que de nenhum petropolitano. E fala aqui um pouquinho da política habitacional, das iniciativas da nova gestão, porque a nova gestão já anunciou aí no dia 30 de janeiro desse ano um contrato que deve garantir a construção de 140 novas moradias no bairro Mosela. E a gente espera que essas moradias vá realmente para quem precisa, mas a gente também sabe que o déficit habitacional na cidade de Petrópolis, não só em Petrópolis, todas as cidades da região serrana, do Brasil como um todo, o déficit habitacional é muito grande, precisaria tirar muita gente das encostas, porque tem perigo toda vez que chove, mas realmente essa tragédia que completa hoje 3 anos nunca mais vai sair da memória dos petropolitanos, não só lá no Morro da Oficina, mas aqui no centro da cidade, que ficou completamente debaixo d'água. Quando a água baixou, só tudo que se via era tudo retorcido. Mais de 2 metros de água. Tudo destruído, era realmente, foram cenas assim de total devastação. Parecia um cenário realmente assim de guerra. E aqui em uma das fotos tem uma foto legenda dizendo assim: por mais que o tempo tenha passado, a cidade ainda não está preparada para chuvas fortes. E não está mesmo não, viu? Não está. Não está preparada, tem muito que se fazer, não adianta fazer uma obra aqui, outra ali, tem que se olhar como um todo para Petrópolis, são diversas áreas de risco. Lá nas petropolitanas, inclusive, o prefeito Ingo Rames, né, visitou Brasília essa última semana para buscar recursos para prevenção. O prefeito que está lá, que teve a reunião, né, o encontro de prefeitos em Brasília, que participa lá, presidente do Senado, presidente da Câmara, do STF, presidente do Brasil, né? Todo mundo conversa ali para ver o que tem que fazer nas cidades brasileiras. Não adianta ir lá só pedir recurso, tem que ir com a proposta pronta, mostrar, olha, eu tenho um problema real, que é esse aqui. O que o governo federal, o que os outros órgãos aí, o que a Câmara, o que o Senado, o que o STF pode fazer para ajudar? Porque eles também têm recurso, né? Eles também dispõem de recurso para... E Petrópolis, a gente sabe que não tem recurso e enfrenta crise financeira para tudo quanto é lado, tem que passar o Pires, né? Tem que passar. Não vai ter jeito, vai ter que ser com todo mundo. Prefeito aí de Petrópolis aí não vai ter que olhar quem não vai poder olhar partido, não vai poder olhar briga, ele vai ter que sair batendo na porta mesmo de todo mundo lá. Porque se não fizer, Petrópolis não vai andar. É muita dívida que foi deixada, né? E é aquela dívida que é juros sobre juros, né? Exato. Vai só acumulando. Tem dívida com o hospital, um dos principais da região, o hospital aí, o Santa Teresa, com dívida pendentes ali, referentes ao SUS, né? O atendimento pelo SUS, que é o repasse que é feito, que nada até agora foi se resolvido. Falamos essa semana que pode ser que não tenhamos aí o atendimento futuro com esse hospital, que é referência. Enfim, precisa-se realmente olhar com um olhar mais crítico aqui. Quem está na administração pública vai ter que fazer o que a Roberta falou, é passar o Pires. Não tem jeito. A gente faz agora um rápido intervalo e na volta você vê que inscrições para concurso do MP1 estão abertas até o dia 27 de fevereiro. E você vai ver também o Detran do Rio de Janeiro alerta sobre sites falsos e tentativas de fraude por e-mail e também SMS. Correio Serrano volta já. O governo do estado do Rio já investiu mais de 8 bilhões na saúde. E se eu dissesse que esse é o maior investimento na saúde já feito em toda a história do Rio? Eu diria que melhorou, mas eu quero mais. Depois de 3 anos parados, os mamógrafos móveis estão de volta. Pra gente cuidar melhor das mães e dos bebês. O governo do estado também está investindo na saúde especializada. Porque se o problema é complicado, mais atenção ele precisa. Melhorou, mas para a saúde a gente sempre quer mais. O importante é que a saúde esteja mais perto das pessoas. Por isso,
todas as regiões do Rio recebem a mesma atenção. Melhorou, mas eu ainda quero mais. O governo do Rio de Janeiro também quer. Então pode ter certeza, o trabalho e os investimentos vão continuar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 95,00. A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia, noite e dia, alegria, sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história, gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio, que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 123 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Estamos de volta. Para unir esforços pela derrubada dos vetos ao programa de pleno pagamento de dívidas dos estados, o governador Cláudio Castro promoveu uma reunião de trabalho com governadores de outros estados que também vêm sofrendo com a cobrança de juros altos pela União. Confira. Cláudio Castro ressaltou a importância da articulação no Congresso Nacional para reverter esse cenário e conseguir que o Propag se mantenha de pé da forma que foi aprovado pelos parlamentares. Assim, a adesão ao programa se tornará viável. A gente vem com muita tranquilidade defender, Luizinho Áureo, a derrubada desses vetos, porque é a primeira vez na história que os estados querem realmente pagar e pagar mais rápido. Quando você abate 20% do que você deve, você está antecipando um pagamento. O governador do Rio enfatizou que com as medidas aprovadas no parlamento, o Propag passa a ser finalmente uma solução para o pagamento das dívidas e não apenas um paliativo para os estados. Castro destacou que o programa cria um modelo mais justo e sustentável para o pagamento das dívidas. Eu não me lembro de uma outra negociação onde os estados se propuseram em pagar na frente, em dar ativo, em dar recebível como garantia do que receber. E por isso a gente defende o Propag
com a maior tranquilidade. A reunião teve a presença dos governadores do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, e de Minas Gerais, Romeu Zema, entre outros integrantes desses governos. Representando o governo do estado de São Paulo, esteve o secretário de Fazenda, Samuel Kinoshita, e o estado de Goiás, o secretário da Economia, Francisco Sérvulo Freire Nogueira. O presidente da Alerj, deputado Rodrigo Bacelar, também participou do encontro. O documento com as manifestações consolidadas da reunião será encaminhado para o presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre, e então será apresentado ao ministro da Fazenda, Fernando Haddad. O governador do estado de Minas Gerais, Romeu Zema, enfatizou que vai manter sua presença no acordo com os outros estados. Então, Minas, apesar de já termos declarado que iremos aderir, porque no longo prazo é benéfico ao Estado, nós vamos estar lutando da mesma maneira para que haja esse ajuste. Um veto presidencial que traz prejuízo ao Rio e a outros estados é o que impede o uso do Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional como ativo para amortização extraordinária do saldo da dívida, o que possibilitaria a redução da taxa de juros. Outro veto que prejudica o Rio de Janeiro e outros estados é o pagamento escalonado para dívidas garantidas pela União, voltada aos estados que estão no regime de recuperação fiscal. O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, ressaltou que o pagamento das dívidas não pode atrapalhar o orçamento dos estados. Precisamos ser firmes nessa negociação, com todo o direito e legitimidade que os nossos estados têm, para buscar a melhor condição para a convivência com o pagamento dessas dívidas, sem sacrificar o orçamento dos nossos estados. Desde 1997, o estado do Rio já pagou mais de 166 bilhões de reais de dívida, sendo 132 bilhões à União. Atualmente, o valor da dívida do Rio de Janeiro é de 211 bilhões, sendo 174 bilhões devidos à União. Durante a gestão Cláudio Castro, que se iniciou em agosto de 2020, foram pagos 15 bilhões de reais em dívidas, sendo 13 bilhões à União. E olha, uma pesquisa conduzida a pedido da Confederação Nacional de Comércio de Bens, Serviços e Turismo percebeu aí melhora no total de famílias endividadas no país, com diminuição para 76,1% em janeiro. O resultado representa uma queda de 6 pontos percentual em relação a dezembro de 2023, né? 2 pontos aí percentuais no comparativo com o mesmo período também de 2024. O cartão de crédito continua sendo a principal modalidade de crédito utilizada pelos consumidores, atingindo 83,9% do valor de devedores, valor 3% menor do que o auferido no começo de janeiro. A pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor também apurou se as pessoas conseguirão pagar suas dívidas. Em janeiro deste ano, 29,1% das famílias têm dívidas em atraso e 12,7% não conseguirão pagá-las. Em dezembro, eram 29,3% e 13%, respectivamente. Em janeiro de 2024, eram 28,3% e 12%. Foi o primeiro recuo na inadimplência desde julho de 2024. As dívidas comprometem em média 30% da renda das famílias ouvidas. Segundo o estudo, este dado é subjetivo, o que indica que as pessoas podem estar menos propensas a realizar gastos com perspectivas mais conservadoras para o consumo. As famílias mais vulneráveis, que são aquelas que recebem até 3 salários mínimos, representam um único grupo pesquisado que teve aumento em suas dívidas, cujo percentual de endividamento aumentou na comparação com janeiro de 2024 e 18,4% não terão como quitar suas dívidas. O estudo também percebeu que 1/5 de todas as famílias com dívidas tem mais da metade de sua renda comprometida. Mesmo com o resultado positivo dos índices de endividamento e inadimplência, a CNC estima que o endividamento das famílias voltará a crescer durante este ano. Segundo o estudo, os percentuais devem começar a subir a partir de março, fechando o ano com 77,5% das famílias brasileiras endividadas e 29,8% inadimplentes.
E as retiradas da poupança em janeiro superaram os depósitos em 26 bilhões de reais. Os dados constam do relatório da poupança divulgado pelo Banco Central. Em janeiro do ano passado, o resultado também foi negativo em 20 bilhões 148 milhões de reais, mas fechou o ano de 2024 com resultado positivo de mais de 15 bilhões e 440 milhões de reais. Com relação ao rendimento em janeiro de 2025, o índice foi de 5 bilhões e 950 milhões de reais e saldo de mais de 1 trilhão de reais. De acordo com o Banco Central, os recursos aplicados da caderneta em crédito imobiliário registraram um depósito de 281 bilhões e 900 milhões de reais e saques de 302 bilhões e 280 milhões de reais, enquanto os valores aplicados no crédito rural somam 44 bilhões de reais e as retiradas ficaram em 50 bilhões e 820 milhões de reais. Em relação à captação líquida, o relatório mostra que, em janeiro, os valores do Sistema Brasileiro de Poupanças e Empréstimo ficaram negativos em 20 bilhões e 300 milhões de reais, enquanto os recursos aplicados no crédito rural tiveram captação líquida negativa de 5 bilhões e 900 milhões de reais. No mês passado, a poupança do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo rendeu 4 bilhões 318 milhões de reais e a poupança rural ficou em 1 bilhão 631 milhões de reais. Embalada pelo aquecimento da produção e do consumo, o faturamento real, descontando a inflação da indústria de transformação, cresceu 5,6% em 2024, mesmo tendo caído 1,3% de novembro para dezembro. O setor teve a maior crescimento anual desde 2010. Segundo a CNI, a demanda por bens industrializados foi estimulada pelo baixo desemprego, pelo aumento de gastos do governo e pela maior concessão de crédito. A combinação desses fatores, aponta a entidade, manteve o consumo e o investimento aquecidos, o que se refletiu no maior faturamento. O número de horas trabalhadas na produção cresceu 4,2% no ano passado em relação a 2023. Em dezembro, no entanto, o índice diminuiu 1,3%, mostrando desaceleração da indústria no fim de 2024. A utilização da capacidade instalada caiu 0,8 ponto percentual em dezembro, fechando 2024 em 78,2%, na série livre de efeitos sazonais. Na média do ano passado, a UCI cresceu 0,6 ponto percentual em relação a 2023. O bom desempenho da indústria em 2024 também se reflete no mercado de trabalho. No ano passado, o número de postos de trabalho ativos no setor subiu 2,2%. A massa salarial cresceu 3% e o rendimento médio do trabalhador industrial aumentou 0,8%. Em dezembro, porém, os indicadores não foram tão bons. O nível de postos de trabalho manteve-se estável, mas a massa salarial e o rendimento médio do trabalhador recuaram 0,5% no mês. Realizada desde 1992 em parceria com as federações estaduais da indústria, a pesquisa identifica mensalmente a evolução de curto prazo da atividade da indústria de transformação. Os estados pesquisados respondem por mais de 90% do produto industrial brasileiro. O Brasil registrou a chegada de 194 mil migrantes em 2024. Os venezuelanos lideram a lista de abrigados, com 94 mil pessoas recebidas pela Operação Acolhida. Os dados são da 8ª edição do Boletim da Migração, divulgado pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública. Segundo a pasta, a reunião familiar foi o principal motivo para as solicitações de abrigo no país, com 16.567 justificativas. Na sequência, vem trabalho e investimentos, com 14.507 justificativas, e estudo, com 8.725. Os pedidos para cumprir missão religiosa foram 2.300. Para fixar residência em fronteiras, somaram 1.966. E receber acolhida humanitária, 4.317. Os dados mostram ainda que no ano passado foram pedidas 68.159 solicitações de reconhecimento da condição de refugiado, dos quais 13.632 já foram concedidos. 24.887 foram extintos, 28.890 arquivados e 318 indeferidos.
A Venezuela segue como principal nacionalidade entre refugiados reconhecidos, seguida por Afeganistão e Colômbia. Em dezembro do ano passado, entraram no país 5.837 venezuelanos. O principal ponto de partida é Pacaraíma, em Roraima. Na cidade e em Boa Vista, são ofertados atendimentos da Operação Acolhida, resposta humanitária que oferece suporte ao deslocamento voluntário, seguro e organizado de populações refugiadas e imigrantes. Segundo dados da operação, os venezuelanos que entraram no Brasil vivem atualmente em 1.026 municípios de todas as regiões do país. As cidades de Curitiba e Manaus são as que somam o maior número de imigrantes recepcionados pela operação. No final de janeiro deste ano, as ações da operação chegaram a ser suspensas após a Organização Internacional para as Migrações, braço da Organização das Nações Unidas para Atendimento de Migrantes e Refugiados, informar o bloqueio do repasse de verbas por 90 dias, determinado pelo presidente norte-americano Donald Trump no dia 26. No dia seguinte, o governo federal se reuniu com representantes da organização para discutir o impacto da suspensão das atividades realizadas pela entidade no âmbito da Operação Acolhida. Na ocasião, foi definido que o governo executaria as ações da Organização Internacional para as Migrações. E o Detran do Rio de Janeiro emitiu agora um alerta informando que não envia notificações de multas aos usuários por meio de e-mail ou SMS. Qualquer tentativa de comunicação eletrônica sobre infração de trânsito ou suspensão de CNH é golpe e poderá aí direcionar os cidadãos para o pagamento indevido de débitos. As notificações de infração são enviadas apenas por carta registrada para o endereço do usuário cadastrado no departamento. Da mesma forma, o Detran esclarece que seu site é o único canal oficial para informações aos usuários. Sites com endereços parecidos são encontrados em buscas na internet, mas são falsos e direcionam o cidadão para os pagamentos de boletos falsos. Para pagar multas ou taxas de licenciamento e de outros serviços oferecidos pelo Detran, o caminho correto é acessar o site do Bradesco, em bradesco.com.br, nas abas Produtos e Serviços e depois Pagamentos. Na semana passada, a Secretaria de Estado de Fazenda do Rio de Janeiro alertou os proprietários de veículos contra golpes no pagamento do IPVA. A Secretaria tem relatos de contribuintes sobre sites fraudulentos encontrados na internet, alguns com a identidade visual de endereços oficiais da Fazenda. Este ano, o único caminho para pagar o IPVA é obter o documento de arrecadação do Estado do Rio de Janeiro no Hot Site, criado pela Cefaz exclusivamente para este fim, que pode ser encontrado no endereço ipva2025.fazenda.rj.gov.br. Ao informar o número do Registro Nacional de Veículos Automotores, o contribuinte tem acesso às opções de pagamento em cota única ou em 3 vezes. A Secretaria esclarece que não envia documentos de pagamento ou faz contato por telefone, e-mail, SMS ou aplicativos de mensagem. A recomendação é digitar o endereço no hot site diretamente no navegador, evitando sites de busca que podem direcionar a endereços criados por golpistas. No Detran RJ, o usuário pode consultar multas e demais pendências do veículo através do posto digital que fica no site serviços.detran.rj.gov.br ou pelo aplicativo disponível nas principais lojas digitais. Acessar links fraudulentos pode acarretar, além de prejuízo financeiro, o roubo de informações e vírus que danificam e prejudicam a eficiência dos equipamentos eletrônicos. Sócios e representantes legais de empresas podem obter documentos dos veículos registrados em nome das pessoas jurídicas ou fazer consultas por meio do posto digital do Detran do Rio. O acesso anteriormente só era permitido a pessoas físicas na consulta de informações sobre veículos ou documentos pessoais. Desde novembro do ano passado, o dirigente de empresa passou a ter o direito de optar por acessar o posto digital como pessoa física ou pelo CNPJ no site do Detran. Para consultar informações sobre veículos da empresa, o sócio ou representante legal precisa primeiro vincular o CNPJ à sua conta no portal gov.br do governo federal. É necessário que o empresário tenha seu vínculo com a empresa reconhecido pelo sistema da Receita Federal.
Optando por acessar o posto digital como CNPJ, o sócio da empresa receberá notificações sobre todos os veículos registrados em nome da pessoa jurídica e poderá selecionar pela placa o veículo sobre o qual quer fazer a consulta. O mais procurado é o acesso ao Certificado de Registro e Licenciamento de Veículos Digital, documento de licenciamento anual que pode ser baixado pelo posto digital e impresso. Também é possível verificar no posto digital se foram pagos o IPVA e o licenciamento de cada veículo e consultar as multas de trânsito vinculadas a cada placa. Outro serviço bastante procurado é o da emissão ou visualização da autorização para transferência da propriedade de veículo, documento com o qual o usuário dá início ao processo de compra e venda do automóvel, caso o veículo já tenha CRV digital. A consulta pelo CNPJ está disponível na versão do posto digital acessada pelo site do Detran RJ, em www.detran.rj.gov.br. Para se cadastrar no posto digital, o usuário precisa entrar pelo site e usar os mesmos login e senha cadastrados no sistema gov.br. Em seguida, deve aceitar o termo de uso e política de privacidade e depois decidir se vai fazer os serviços como pessoa jurídica ou pessoa física. E as inscrições para o concurso público do Ministério Público da União estão abertas até às 16 horas de 27 de fevereiro no horário de Brasília. Ao todo, são 172 vagas para os cargos de técnico e analista, observando aí o prazo de validade de 2 anos do certame. A remuneração inicial para o cargo de técnico é de R$ 8.529,65. A de analista, R$ 13.994,78. A jornada de trabalho é de 40 horas semanais para ambos os cargos. Do total de vagas, 10% serão reservadas para candidatos indígenas, quilombolas, ciganos e de povos e comunidades tradicionais. E para os candidatos autodeclarados negros, serão reservadas 20% das vagas do processo seletivo. A Fundação Getúlio Vargas será a banca organizadora do certame. Para fazer a inscrição, o interessado deverá acessar o endereço eletrônico da FGV. A taxa de inscrição para o cargo de analista é de R$ 120 e a de técnico é de R$ 95. Os interessados devem preencher o requerimento de inscrição com o número de cadastro de pessoa física, em seguida selecionar a unidade da federação onde deseja concorrer à vaga e onde necessariamente também será aplicada a prova na capital ou no Distrito Federal. A guia de recolhimento da União relativa à taxa de inscrição será gerada automaticamente após o envio do requerimento de inscrição e deverá ser paga em qualquer banco ou por meio eletrônico até o dia 28 de fevereiro. Somente podem pedir a isenção de taxa de inscrição os candidatos inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, o CadÚnico, e os doadores de medula óssea, com a apresentação de cartão de doador voluntário de medula óssea. O candidato que tiver seu pedido de isenção indeferido precisa fazer o pagamento da taxa de inscrição no prazo estabelecido em edital para confirmar a participação no concurso. As provas objetivas e discursivas para todos os cargos de analista e técnico serão realizadas no dia 4 de maio. Os candidatos às vagas de analista farão as provas de 8 da manhã ao 12h30, de acordo com o horário oficial de Brasília. Para os cargos e especialidades de técnico, os candidatos farão das 3 da tarde às 7h30 da noite. Os locais das provas objetiva e discursiva serão divulgados no site da FGV em portal.fgv.br. E o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, o SENAI, informou na última segunda-feira que deve atender neste ano 10,8 mil micro, pequenas e médias empresas de todo o país para que melhorem o desempenho e a produtividade. No ano passado, cerca de 8 mil dessas empresas receberam esse tipo de serviço, que envolve consultorias para aumento da eficiência energética, tecnologias da indústria 4.0, internet das coisas, manufatura enxuta, entre outras. No ano passado, mais de 6.500 atendimentos foram voltados para o aumento da eficiência energética, manufatura enxuta e transformação digital. Outras 1.200 empresas participaram do processo de validação e receberam tecnologias da indústria 4.0, como internet das coisas e inteligência artificial.
O serviço, realizado no âmbito do Programa Brasil Mais Produtivo do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, registrou aumento de 27,75% de produtividade nas empresas que receberam consultorias sobre manufatura enxuta e redução de 17,95% no consumo de energia para quem recebeu atendimento sobre eficiência energética. Em 2025, a meta é realizar cerca de 10.800 atendimentos, sendo 7.689 com consultorias e 3.120 com tecnologias de fábricas inteligentes. Entre os serviços prestados, há a possibilidade de realização de um plano de transformação digital completo, com acesso às linhas de crédito com as condições exclusivas para o programa no caso das médias empresas. Para as pequenas, há o apoio para ações de transformação digital para o desenvolvimento de soluções envolvendo tecnologias da indústria 4.0, com baixo custo e alto impacto na gestão e no processo produtivo. A chamada mais recente, em parceria com a financiadora de estudos e projetos, teve 33 projetos aprovados, que vão receber R$16.800.000, com a previsão de beneficiar 971 micro, pequenas e médias empresas. E você vai ver depois do intervalo que a Prefeitura de Petrópolis alerta contra golpes envolvendo falsas irregularidades em alvarás. Pois é, e você vai ver também que vereadores de Petrópolis aprovam um projeto de lei que permite o retorno e a cobrança de sacolas plásticas em mercados da cidade. A gente vai conferir isso já já depois do intervalo. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 95,00. A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Minha mãe é socorrista do SAMU. Ela trabalha muito ajudando as pessoas. Ela tá sempre pronta para atender todo mundo, em todo canto da cidade. E para atender as pessoas com mais agilidade, agora tem até moto, a motolância, e helicóptero também. Ela me contou que agora o Rio tem muito mais SAMU. É verdade, o SAMU mudou para atender melhor, para chegar mais rápido. O governo do Rio inaugurou mais bases 24 horas, contratou mais socorristas e mais equipamentos. E sabe o que mais? Agora tem SAMU em todos os municípios do Rio. Porque nós, do governo do estado, colocamos as contas em dia e investimos mais de R$87 milhões nesse serviço que é essencial, o nosso SAMU. A saúde merece sempre mais. Então, pode ter certeza, o trabalho e os investimentos vão continuar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã. Um jornal que há 123 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. O
Rio Imagem Baixada já superou a marca de 650 mil exames. Com cuidado especial para a saúde da mulher, o maior centro público de diagnóstico da América Latina tem capacidade para fazer 40 mil exames mensais e traz tudo num só lugar para atender com mais agilidade e eficiência. Rio Imagem Baixada, 9 meses. Chegou o resultado. O que era para poucos, agora é para todos. Governo do Estado do Rio de Janeiro. O trabalho não para, é todo dia e é de todos. Estamos de volta. Nessa segunda-feira, a Polícia Civil realizou uma ação em Paraíba do Sul com o objetivo de investigar e apreender bens de um casal suspeito de praticar uma fraude milionária na cidade. O total desviado pelos acusados através da fraude supera a quantia de R$1.700.000. Os agentes estiveram na residência do casal investigado, que fica localizada no bairro Palhas, e em 2 empresas criadas pelos suspeitos. Durante a ação, foram apreendidos 3 veículos e foram encontrados celulares e documentos que poderão auxiliar nas investigações. De acordo com a investigação, a mulher de 29 anos trabalhava até janeiro de 2025 como assistente jurídica e prestava serviços para algumas empresas, auxiliando no pagamento de acordos trabalhistas. Ela é suspeita de, ao longo de vários anos, inserir dados falsos nas planilhas de pagamentos, simulando acordos que não existiam e enviando o dinheiro desviado diretamente para a conta bancária do marido, de 32 anos. O total do valor que teria sido desviado pelo casal durante o período da fraude supera o valor de R$1.700.000. Além do crime de furto qualificado, o casal também é suspeito de lavagem de dinheiro. Pelo período em que o dinheiro estava sendo subtraído, eles abriram 2 empresas. Além das fraudes contábeis, foi apurado que a mulher ainda providenciou um cartão alimentação em nome do companheiro, sem que ele nunca tivesse trabalhado para a empresa, para a qual este cartão estava vinculado. Com esse cartão foi gasto uma quantia superior a R$8.000. A Justiça também determinou o bloqueio das contas bancárias dos investigados e de imóveis que sejam pertencentes a eles. As investigações ainda continuam em andamento. Um homem foi preso em flagrante por maus tratos a animais em Petrópolis no último sábado. Após o recebimento de uma denúncia anônima, a Polícia Civil realizou ação na região de Nogueira, em parceria com a Cobeia de Petrópolis. Os agentes da Polícia Civil foram até o imóvel localizado no bairro Calembe, região de Nogueira, em Petrópolis, após denúncias sobre a situação de maus tratos a diversos cães. No terreno, que abriga 3 casas, os policiais constataram um cenário de extrema insalubridade, com grande quantidade de lixo e fezes de animais espalhadas. Os agentes resgataram 12 cães em condições de abandono, desnutrição, ferimentos e maus tratos. Os animais estavam debilitados, sem água e sem comida. Os agentes da Coordenadoria do Bem-Estar Animal da Prefeitura de Petrópolis participaram da ação com o intuito de prevenir e garantir a segurança para os animais. E logo que foi constatada a urgência da situação, os animais foram encaminhados a uma clínica veterinária, onde receberam atendimento. A Cobeia forneceu suporte logístico durante a ação, disponibilizando cordas, caixas de transporte e apoio no deslocamento dos animais. Diante dos fatos, o dono da residência foi autuado em flagrante e levado para a delegacia e vai responder pelo crime de maus tratos. As investigações continuam para apurar a participação de um segundo suspeito. E uma operação realizada na madrugada do último sábado resultou na apreensão de 12 motocicletas e na aplicação de multas. Uma ação integrada da Prefeitura de Petrópolis com a Secretaria de Serviços, Segurança e Ordem Pública, Polícia Militar, Polícia Civil e CPTrans, além da Guarda Municipal, resultou na apreensão de 12 motos. Além disso, 3 multas foram aplicadas devido a irregularidades presentes em 3 veículos, que foram levados para o depósito da CPTrans no Morém. As ações ocorreram no último sábado. Ainda na última semana, a Guarda Civil foi acionada para outras ocorrências. Uma delas no terminal rodoviário do centro, após uma mulher ser assediada. O acusado foi preso em flagrante e encaminhado à 105ª Delegacia de Polícia, onde permaneceu detido. No terminal rodoviário do centro, uma mulher também foi presa por tráfico de drogas. Com ela, os agentes encontraram pedras de crack.
Em outra ação da guarda, um cavalo que estava solto na rua, preso, foi recolhido para o curral da Cobeia. O animal circulava na rua Santos Dumont e, seguindo informações apuradas pelos agentes, ele pertence a um morador da região do Carangola. Hugo Petersen para a TV Correio da Manhã. Na última terça-feira, o Detran RJ realizou mais uma ação da Operação Desmonte na cidade de Petrópolis. Desta vez, o departamento realizou 3 fiscalizações simultâneas em ferros velhos da cidade. O Detran RJ realizou mais uma ação da Força Tarefa Operação Desmonte na região serrana nesta terça-feira. Desta vez, o departamento realizou 3 fiscalizações simultâneas em ferro velhos em diferentes regiões de Petrópolis. Isso aqui é um desmembramento da outra operação, daquele levantamento que nós ficamos fazendo durante 15 dias. Então nós mapeamos vários pontos. E aqui nós encontramos 3 locais que a gente chama de alvos, 3 alvos que a gente está atacando. A fiscalização percorreu 3 localidades em estabelecimentos no Ciméria, no 1º Distrito, Madame Machado e em Itaipava, na estrada sentido Teresópolis. O principal problema que foi encontrado nos 3 ferros velhos fiscalizados pelo Detran é o depósito irregular de veículos, fato que se configura como crime ambiental e pode gerar consequências legais para os proprietários. A legislação nos permite atuar quando tem não só o crime ambiental, como potencial risco. Por conta das irregularidades ambientais, todo o material dos 3 locais vai ser recolhido e encaminhado para centros de reciclagem. No local foi possível registrar carrocerias de veículos sobre o solo, escapamentos a céu aberto e peças próximas a ribanceiras que não só contaminam o solo, mas também criam o risco de deslizamento dos materiais. Esses estabelecimentos aqui, nenhum deles tem nada, tem documento nenhum. Não podiam estar funcionando, além do que estavam à beira de rio, o outro lá, né? Então, realmente não tem como funcionar, não tem documentação não só para funcionar, como não tem nenhuma documentação desses veículos. Agora, os 3 estabelecimentos vão ser interditados por falta de documentação. Se os donos dos ferros velhos quiserem voltar a trabalhar, é necessário que eles atendam às normas do Detran para cadastramento e legalização. Se eles não fizerem isso, que eu acredito que não vão fazer, tá? Então eles vão ficar sem poder funcionar. Além disso, se os proprietários conseguirem comprovar a origem das carrocerias e peças, o dinheiro da reciclagem vai ser devolvido a eles pelo Detran. Diferentemente da última ação, realizada no dia 4 de fevereiro, nenhuma peça de carro proveniente de roubo ou furto foi encontrada nos ferros velhos e por isso ninguém foi preso. O dono do ferro velho, que tinha os materiais próximos a um rio, foi encaminhado à delegacia para prestar esclarecimentos. E os vereadores de Petrópolis aprovaram um projeto de lei que permite a volta da cobrança de sacolas plásticas pelos mercados no município. A lei de autoria do vereador Gil Magno agora vai para sanção ou veto do prefeito Ingo Rames. A Câmara Municipal de Petrópolis aprovou nesta terça-feira um projeto de lei que permite a volta da cobrança das sacolas plásticas nos mercados da cidade. O projeto, de autoria do vereador Gil Magno, sugere a revogação da Lei nº 8.218 de 2021, que proibia a cobrança do item. De acordo com o vereador, o projeto tem o objetivo de conscientizar a população sobre o uso de sacolas reutilizáveis e sustentáveis, incentivando alternativas de baixo custo. Assim consideradas aquelas confeccionadas com material resistente que suportem o acondicionamento e transporte de produtos e mercadorias em geral nos estabelecimentos comerciais no município de Petrópolis. Se o projeto de lei for aprovado, os estabelecimentos da cidade vão ter até o dia 1º de maio para se adequar à norma. A proposta segue agora para o prefeito, que pode aprovar ou não. Caso aprovada, a fiscalização será responsabilidade da Prefeitura de Petrópolis. Eu sou contra, cara. Nem nada. Pô, o preço do mercado está tão caro, ainda ficar cobrando para, você pagar uma sacolinha, eu acho que não é válido. Não adianta. Da outra vez fizeram e não deu certo. Sou contra. Uma sacola que não vale nada, que tem que ir para o lixo mesmo. O motorista Davi Guimarães criticou firmemente o projeto e destacou que o desconto que muitos consumidores conseguem indo em vários mercados vai ser perdido com o custo das sacolas. É um absurdo. Um vereador eleito pelo povo não sabe o que é vir no mercado e brigar por centavos de desconto. Andar às vezes 3, 4, 5, 6 mercados para ter desconto às vezes de 20, 30 centavos em um item. E agora, todo esse embrolho que ele está fazendo, a pessoa tem que pegar uma mercadoria, ir num mercado, ir no outro,
para ter um desconto, ele vai perder em sacolinha. Votaram a favor do projeto os vereadores Gil Magno, do PSB, Dudu, do União Brasil, Júnior Coruja, do PSD, Júlia Casamasso, do PSOL, Lívia Miranda, do PCdoB, Wesley Barreto, do PRD, Tiago Leite Guel, do PSD e Léo França, do PSB. Os parlamentares que votaram contra foram Carlos Alberto, do MDB, Doutora Luísa Barbosa, do PP, Henrique Laranja, do PP e Tiago Damasceno, do PSDB. Os vereadores Otávio Sampaio, do PL, Júnior Paixão, do PSDB e Marquinhos Almeida, do PP, se abstiveram, ou seja, não votaram. A Prefeitura de Petrópolis fez um alerta esta semana aos empresários e contabilistas devido a golpes que têm sido aplicados na cidade, envolvendo a situação dos alvarás de alguns estabelecimentos. Os golpistas entram em contato por meio de mensagens enviadas por WhatsApp ou por e-mail e questionam a regularidade dos alvarás de funcionamento das empresas, utilizando o nome da administração municipal e do Departamento de Licenciamento Urbano e Obras. Os golpistas que atuam em Petrópolis alegam que a empresa possui pendências no licenciamento e impõem um prazo para regularização sob pena de multas e fechamento do estabelecimento. Os fraudores também fornecem um número de telefone falso para contato e se passam por gestores municipais. Nós gostaríamos de informar que não, isso não parte da gente. Os nossos meios de comunicação são oficiais. Nós usamos intimações com registro, com logomarca da Prefeitura. Nós temos os nossos canais oficiais que são sempre @petropolis.rj.gov.br. Os nossos telefones estão sempre à disposição do contribuinte. E aqui na Avenida Coelher, 260, nós também estamos à disposição do contribuinte. A Prefeitura de Petrópolis afirma que a comunicação oficial sobre irregularidades em alvarás de funcionamento é feita exclusivamente pelos canais oficiais e que nenhuma abordagem é realizada por aplicativos de mensagens. Os contatos legítimos para tratar de licenciamento, fiscalização e alvará são os seguintes: fiscalização tributária, @petropolis.rj.br, alvará@petropolis.rj.gov.br e nota fiscal imperial @petropolis.rj.gov.br. É importante porque os contribuintes acham que mas eles entraram em contato, eles têm todas as minhas informações. Não, em função da internet, da busca do Google, hoje você tem acesso aos dados dos sócios, os dados da empresa, endereço, telefone, e-mail. E aí, quando eles preparam esse modelo fictício de intimação, o contribuinte acha que é alguma coisa verídica, de quem de fato tem os dados importantes. Não caiam nesse golpe. Qualquer dúvida, entre em contato com a Secretaria de Fazenda, pelos nossos canais oficiais, não façam qualquer pagamento. Aqui a gente só emite boletos da Prefeitura com logomarca, que vocês retiram aqui mesmo na nossa sede. A administração municipal também reforça que não envia cobranças de pagamentos por mensagens ou via links de aplicativos. E qualquer cobrança que seja enviada através de canais não oficiais devem ser desconsideradas e até mesmo denunciadas. Além disso, as empresas e escritórios de contabilidade devem redobrar a atenção ao receber mensagens que alegam irregularidades e buscar uma confirmação diretamente com a Prefeitura pelos canais oficiais de comunicação. E 2 pessoas foram atropeladas próximas à calçada pelo ônibus da empresa Turp, no bairro Quitandinha, no último domingo. Imagens da câmera de segurança de um estabelecimento comercial na localidade registraram o momento do acidente. O atropelamento foi registrado entre a Rua Friburgo e a Rua Macaé, na localidade no Rio de Janeiro, no Quitandinha, em Petrópolis. O caso ocorreu durante a tarde do último domingo, por volta de 1h da tarde, e foi registrado por imagens de câmera de segurança de um estabelecimento que fica próximo ao local onde ocorreu o atropelamento. Nas imagens é possível observar o momento em que o ônibus da empresa Turp, ao virar em uma curva, atingiu 2 pedestres que passavam pelo local. Segundos antes, eles atravessaram a rua na frente do ônibus sem nenhum problema, mas quando já estavam chegando na calçada, foram atingidos. Em nota, a Turp Transportes informou que a empresa está prestando o suporte necessário aos envolvidos. Um deles está com escoriações leves e o outro com fratura no pé. Ambos tiveram atendimento hospitalar e, ainda segundo a Turp, o motorista foi chamado para ser ouvido e, de acordo com ele, as pessoas ainda estavam na rua e ele não conseguiu vê-las devido ao ponto cego do veículo.
78 aves foram resgatadas em uma ação de combate ao crime ambiental que aconteceu na última segunda-feira em Petrópolis. A ação envolveu a Polícia Militar, o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade e os agentes da área de proteção ambiental de Petrópolis. 22 das 78 aves foram apreendidas e resgatadas em uma ação que aconteceu no último sábado e passaram por atendimento veterinário antes de serem devolvidas à natureza. No desdobramento da ação, a Polícia Militar recebeu uma denúncia de que no bairro Quitandinha, mais 56 aves estavam em cativeiro. Elas foram resgatadas e reabilitadas para a soltura, que aconteceu nesta segunda-feira. 4 pessoas envolvidas nas capturas ilegais vão responder por crimes federais contra o meio ambiente. E olha só, pessoal, em janeiro de 2025 a temperatura do planeta registrou aí 1,75 graus Celsius acima do nível pré-industrial, né? Foi o maior já anotado aí pela série histórica do Serviço Copérnicos, que é o que mede aí essa temperatura, ficando 0,79 graus acima da média de 1991 a 2020 para o mês, com a temperatura do ar na superfície aí de 13,23 graus Celsius. Em Petrópolis, grande parte da população relatou ter sentido aí uma grande diferença no calor em relação aos últimos anos. O registro do Serviço Copérnicos para Mudanças Climáticas da União Europeia leva o planeta ao 18º mês dos últimos 19 meses, em que a temperatura média global do ar superficial foi superior a 1,5 graus acima do nível pré-industrial. De fevereiro de 2024 a janeiro de 2025, o planeta ficou 1,61 graus acima da média estimada de 1850 a 1900, usada para definir o nível pré-industrial. Em Petrópolis, alguns moradores relataram que é o período mais quente que já presenciaram em muitos anos. As temperaturas aqui subiram bastante. Eu que já moro aqui há alguns anos, tenho achado ele quase insuportável para Petrópolis. Ai, horrível, um absurdo, mas a gente vai fazer o quê? Eu tenho medo por causa da chuva, né? Que a gente ficou meio traumatizado, né? O calor tá demais, insuportável, mas vamos fazer o quê? De acordo com Samantha Burgess, líder do Centro Europeu de Previsões Meteorológicas, janeiro continuou com as temperaturas altas dos últimos 2 anos, por conta principalmente dos efeitos do Laninha. E os petropolitanos recorrem a várias dicas para combater o calor. Ar-condicionado, que aí ataca a sinusite, e tomar muito banho. É o único jeito. Lá em casa tem tela, né? Então à noite a gente abre as janelas e deixa a brisa entrar. Aí é tranquilo. Ironil é aposentado e já sabe como enfrentar os dias mais quentes. Vou para a Cachoeira de Secretário. A água cristalina é o único lugar que eu combato o calor. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, a previsão para os próximos dias na cidade imperial ainda é de muito calor. A temperatura máxima pode chegar em até 36 graus na quinta-feira. Como padrão do verão, nesta semana ainda é possível que tenha pancadas de chuva isolada. Bom, pessoal, terminando a nossa edição, mas segunda-feira, 7h30, a gente está de volta ao vivo, né, Roberta? Exatamente. E esperamos você. Ótimo fim de semana. Tchau. TVC, a TV do Correio da Manhã.